professor Marcílio. Boa noite. Agora vai. Pronto. Ah, boa noite, meu. Agora foi. Pronto. Agora foi, meu Tudo irmão. bem? Pa- pa- Tudo. Você como A é que tá? satisfação, tudo bem. Tudo Satisfação ótimo. conversar com você, rapaz. Viu? É muito grande, Francisco. É muito tempo que eu queria me aproximar de você. Oh, Já há bom tempo. obrigado. Estamos aqui com um amigo aqui, E isso é muito a bom. Maurício, um amigo do Maurício, depois eu converso contigo. Nós estamos aqui, nós vamos fazer aqui uma live sobre. Boa noite, Maurício. Sobre o que é ser a profissão professor. Né? Aí vamos ver aí quem é o professor Marcílio. O professor Marcílio aí se apresenta pernambucano ou é importado? É Pernambucho, Pernambucho? Por que Pernambucho? porque eu sou gaúcho. Ah, é? Olha o Fernando Trigueiro entrando aí. Então, tu é gaúcho? Ô, rapaz. É o seguinte, a minha família, meu pai e minha mãe eram pernambucanos, tá certo? Família daqui. E meu pai foi para o Rio Grande do Sul e passou 40 anos da vida dele lá. E fez a carreira no Judiciário do Rio Grande do Sul, teve cartório, foi oficial de registro de imóveis lá em São Leopoldo, na região metropolitana, né? Uhum. E eu nasci, me criei, me formei na PUC em engenharia, mas sempre vinha de férias para passar aqui em Recife na família, né? Ah. Com meus tios e tal. E eu sempre tive a vontade de vir para Aí meu cá. filho assistindo, é o E me Luiz formei Paulo, meu lá. filho, também é professor, viu? Professor de Direito. Está assistindo a gente aqui. Ah, Ele é? fez uma live comigo já. É Ah, que muito bom legal. professor Pô, e bom pô, advogado, ótimo. eu também. Hã? Ó, a minha família é de advogado. Meus filhos são todos advogados, só tem uma filha que é arquiteta e eu que fui para engenharia. Engenharia. Então é tudo lá. Meu irmão é advogado, então tá tudo na E família. Marcelo, tu há quantos anos você é professor, Marcelo? Bom, eu estou em Recife 48 anos e comecei a lecionar há 46, em 74. Está fazendo Ah, 46 você é anos um hoje que. engenheiro que dá aula, não exerce a engenharia, ou exerce? Não, eu tenho uma empresa de É consultoria isso. também, Ah, né? Que é a MCLog. uhum, Eu faço projeto na área de engenharia e tenho alguns clientes na área industrial também. uhum, Como engenheiro de produção, eu tenho alguns clientes uhum. nessa área. E, E aí eu tenho a consultoria ah, e tenho duas universidades, que uma eu já estou há 17 anos, a outra eu estou fazendo 19 anos opa, esse e ano, qual a né? disciplina É, que você dá, Marcelo? olha, nas duas, as oficiais é logística, há muitos A minha anos, tá nora aí. certo? Desde que eu e Trigueiro começamos a falar em logística aqui em Pernambuco, Hum, eu consegui fazer com que as universidades tivessem uma disciplina de logística. logística. E intercalo com qualidade também, às vezes entro em uma mais específica de engenharia, quando precisa de professor, fico como um coringa e a gente vai levando. Mas a oficial mesmo, a cachaça é A logística. logística. Ah, é bom, ótimo. Então é o nosso, né? No MBA também, a gente passa os MBA todinho aqui, eu e Trigueiro, normalmente a gente está como professor, né? João Pessoa também, eu dou aula lá de vez em Uma quando. dupla pega Maceió, 90, né? assim. Trigueiro e Marcílio. É, é meu irmão de coração. Hoje mesmo passei a Mas você tarde com torce ele lá. A náutico gente também, não, conversou. né? Aqui eu sou esporte. E ele é náutico, Agora né? ele torce pelo meu time lá do Rio Grande do Sul, que é o Internacional. E o Trigueiro é náutico, né? Trigueiro é náutico fanático, Marcílio, vou fazer uma pergunta difícil para você. Ontem eu estava conversando com um amigo nosso que é cearense, mas mora em São Paulo. Ele dá aula de física lá, de matemática lá em São Paulo, né? Lá nas faculdades lá. E conversando com ele ontem, ele
conseguiu entrar na live, mas a gente foi desenvolvendo, conversando assim, ele escrevendo, né? Porque ele teve um problema lá na conexão dele. E uma das coisas que eu falei, olha aí, o Trigueiro se declarando para você, amo meu irmão, olha aí. É de coração Isso, mesmo, é duplicidade. Isso. Então, é quase se é gêmeo. irmão, se é irmão, ele deixa tu brincar com aquela frota de carro dele, não? Ah, sim, eu também tenho os meus aqui atrás. Tá certo. Mas ele ganha de mim. Ele ganha de Tá mim. certo. São 4.000 e tantos Ele carros. tem uma locadora, né? Mas, e aí a gente estava... Mais do que locadora. É quase uma montadora. Isso, Aí, ontem estava falando exatamente sobre a profissão do professor. Né? Primeiro eu falei sobre o não reconhecimento em termos de reconhecimento e de valor, né? Ou seja, o professor é a única profissão, olha o que eu vou dizer, que gera todas as outras profissões. Tá certo? Com certeza. Então, com o professor é que nasce outro professor, que nasce o médico, que nasce o advogado, que nasce o engenheiro. Então, é uma profissão que, na minha opinião, deveria ser uma profissão de Estado. Ou seja, aquela profissão, um dia a pessoa ter ofício seria muito bem remunerado. Porque hoje, o que é que eu vejo aqui em Fortaleza? Não sei aí. Tem professor ganhando entre 25 e 45 reais para dar aula numa faculdade. Já tem menos aqui, 17. Pois é. E aí, é exatamente nesse ponto que eu toquei ontem, teve gente que ficou chateado comigo aqui, que aquelas aulas que são mecânicas, vamos dizer assim, que o suporte é menor, que é praticamente autocompreensível a partir de um certo grau de estudo, como é que vai ser, em função da pandemia, está todo mundo nessa situação? Porque aí a ideia que já está sendo testada é de ter um professor robô virtual, uma tela que já tem quadro, né, todo de tela, já uma tela toda, tipo uma Smart TV, vai ter um robô lá, isso, tipo uma Luísa do Magazine Luiza, ou a Bia do Bradesco ali, um professor, isso, com a cara do Trigueiro, ou com a cara do Marcílio, ou com a cara do Putz, né, do isso, jeito que eles quiserem escolher. E aí ele vai entrar, vai ter toda a disciplina já no aplicativo, na aplicação, e eu vou dar aula de geografia. Vai falar sobre geografia do Centro-Oeste. E aí? Não tem dúvida, porque... Veja o seguinte. Entendeu? A grande preocupação, você está certíssimo no que está dizendo, e essa é a minha preocupação também, tá certo? Eu estou com um sistema online agora, que eles chamam de EAD, né? No caso específico, esse semestre, em AD, que é até empreendedorismo, tá certo? Mas é uma disciplina que eles mesmos têm um material lá, como o exemplo que você deu da menina da Luísa, tem um vídeo com um professor ensinando, dando aula, então eles vão lá e focam. Eu não faço nada, né? Eu estou na minha casa, sem nada, participando disso. E qual é a participação do professor, nesse caso, do IAD? Eu só faço a prova em cima da ementa, basicamente, do conteúdo programático da disciplina, que é empreendedorismo. Então, aquelas noções iniciais, conceitos, evolução, aquela coisa toda. Foi a primeira prova. Montei as questões objetivas e o gabarito. Tá certo? Aí o que é que eu te digo? Nessa turma eu tenho 238 alunos. Olha aí. Ok? Antes uma sala lá, tinha 30, né? Uma salinha 30. Pois é. Pronto, não é? Aí o que acontece? Eles vão no material que já está colocado lá no sistema, pela instituição, estudam, e quando chega a prova, eles fazem a prova. A única coisa que eu faço no período até a prova é criar uns fóruns. Aí tem uns espaços no sistema, eu boto lá um estudo de caso em cima da disciplina para que eles façam a discussão. Então, dos 230, uns 20% a 30% entram,
falam, perguntam, discutem, aqueles que têm mais interesse, inclusive pela própria disciplina, que já tem uma declaração de um que dizia eu gostaria que fosse essa disciplina até presencial, porque eu gravei por conta minha uma aula falando dos conceitos iniciais. Eu vou fazer uma segunda aula, por critério meu, para ver se os alunos participam e aí online a gente faça uma discussão maior. Então a coisa é mais ou menos por aí. Entre eu e os alunos tem um tutor, esse tutor é que faz a ponte professor e aluno. Pois é. Né? Então... E corrige corrige a prova não, me passa uma planilha com os resultados, porque o próprio sistema da prova, Isso. ao concluída, já dá a nota, né? Ou seja... Entendeu? E eu faço o lançamento das notas, somente pois isso. É. Então, né? Então, o semestre basicamente é tudo esse. Isso. Então, né? Nas disciplinas... diga, vai falar. Nas disciplinas presenciais, que agora é online, os alunos, aqueles que são interessados e que estão no curso querendo realmente aprender e que valorizam a instituição e o professor, ele se ressente muito da falta da presença física, porque ele diz uma coisa está em aula e eu poder perguntar na hora e no momento e tirar minhas dúvidas, e outra é o professor estar lá no outro lado falando, que a gente fica às vezes até acanhado de interromper porque não sabe se mas deixa eu algum... desenhar um cenário. Vamos dizer que você pega uma aplicação tipo um Zoom. Aí ele vai aparecer lá, certo. Um professor virtual, toda a disciplina passando. Isso. 2.000 alunos assistindo a aula. Você bota ali uns 3, como você falou, tutores na retaguarda, que nem aparece. O professor vai falando, os alunos podem ir mandando as dúvidas, o tutor vai respondendo, acabou. Pronto. Então, aí o que acontece? Naquelas que seriam presenciais e que hoje são online, e uma vez por semana é 2 horas de aula, né? Você bota lá o PowerPoint, faz a apresentação, eu tenho um material assim, dou aula desse jeito, e aí o que acontece? Quando chega a prova, você não vê o outro lado e não sabe o que é que o aluno está fazendo, né? Aí, semestre passado, conversando com uma reunião de professores no sábado que a gente faz, né? Aí um professor de elétrica, que é mais rigoroso, inclusive, amigo meu, um engenheiro, ele disse, olha, eu estou com um aluno que agora é a 3ª vez que ele faz a disciplina comigo. Ele não passou nas outras 2, está fazendo agora online, como a gente está participando. Aí fez a prova. Aí o resultado, o rapaz tirou 9. Ele disse, eu tenho certeza que não foi ele que fez a prova. Porque está lá do outro lado, a gente não vê, é com consulta, ele pode fazer o que quiser, provavelmente ele trouxe algum amigo que conhece da disciplina ou contratou alguém para fazer a prova por ele. Ou tem uma pesquisa, pode ter um celular pertinho ali pesquisando, né? Mas vamos fazer um cenário assim, ó. Uma vez eu fiz eu disse, eu estava com uns amigos no sítio, eu a família, com o pessoal, e estava na roda lá um médico. Isso está com 7 anos. Estava um médico, estava um rapaz que trabalhava como caixa, executivo da caixa, né? Ainda tinha isso, né? E aí, conversando, falando sobre tecnologia, aí eu disse para esse meu amigo da caixa, que ele aposentou também já agora, eu disse, olha, a função que você faz hoje vai ser substituída por um cartão sacando na boca da máquina eletrônica. Ele riu. Quando foi uns 2 anos atrás, ele disse, rapaz, tu tinha razão. O médico eu disse assim, olha, você vai chegar numa clínica ou no hospital e vai possivelmente dizer teus sintomas para um paramédico ou para um sistema, vai se pesar, dizer o que está sentindo. O sistema vai relatar um perfil daqui que você passou para o médico, já pré-triado. Quando você for conversar com o médico, conversa só em 5 minutos. Aí ele também riu. Aí hoje, é uma máquina da desculpa. Isso, aí hoje agora, a telemedicina, que entrou, tem empresas aí que ouviu a oportunidade, o cara teve milhares de consultas médicas. Agora, no nosso caso, vamos dizer, do ensino, vamos dar um cenário para você. Vamos dizer o seguinte, eu tenho uma disciplina, vamos falar sobre matemática. Pronto. Matemática é uma ciência exata, com lógica e com resultado previsto, com aplicação do que é previsto e aonde vai. Então, uma coisa...
é o mais, Perfeito. assim, o mais lógico, falando lógico, redundante, o mais lógico possível para entrar na informática. Porque ele tem uma lógica. Isso. Tem toda uma, né, que a matemática estrutura, inclusive, a parte da lógica do computador. Então, vamos lá. O aluno chega na coisa, ele entra no computador, aí tem lá a câmera. Quando ele entra, o computador pega a câmera, vai visualizar os olhos dele e vê que ele está presente. E fixa. Como temos aplicações hoje, para você fazer check-in de aeroporto, checar teu documento pela face, não é? As aplicações do banco, os cartões, tudo isso aí faz assim agora. Então, o aluno está aqui. Aí, é disparar da aula. Ou dispara para todo mundo igual, ou ele mesmo dispara a aula dele a hora que ele quiser. Aí o sistema identifica a presença dele, e aí, através de um movimento de controle, que já existe isso, vamos dizer assim, de uma telemetria facial, o aluno está aqui assistindo, e o sistema, se ele sair da presença, o sistema vai avaliar, ó, da aula que você participou, o teu índice de aproveitamento foi 75%, 25% você não estava prestando atenção. E aí você pode botar no sistema dizendo que a validade da aula vai ser a 75% do sistema analisando a face dele. Ok? As expressões do rosto. Que já tem aplicações para isso. Você faz isso para checar documento, cartão de crédito, banco, tudo. Você abre uma conta no banco digital, faz isso. E aí, o que acontece? Qual é o caso? Eu estou aqui assistindo a aula, né? E digo... Aí o cara bota lá uma fórmula, um algoritmo qualquer. Aí eu tenho dúvida. Aí eu digo, como é num call center que você liga, quando o pessoal te liga, eu digo, dúvida. Aí o sistema vai dizer, qual a dúvida? A minha dúvida é aplicação. Aí o sistema vai responder com a aplicação daquela fórmula. Pronto. Então, isso tudo. E aí, tem a aula, sei lá, 45 minutos, que normalmente uma aula é de 45 minutos. Chegou ali nos 40, o sistema vai dizer, vou lhe apresentar agora, com a sua fixação da face aqui no ângulo que está do computador, vou fazer aqui 4, 5, 10 perguntas subjetivas para você clicar ou dizer as opções que você acha que é correto. Na hora. Isso vai acumular para a prova do período onde vai ter uma avaliação. Aí ele vai ter a avaliação da presença dele pela análise do rosto dele perante a câmera, né? Ele tem que ter 75% e 75% do período todo da aula, e a resposta que ele deu, que o final vai fazer uma avaliação completa, ele não sai da frente. E aí? Então, isso tudo já existe. O grande problema, mas o grande problema, e essa minha preocupação maior, é que, dependendo do tempo que isso vai levar, em termos de ter basicamente 100% do curso fazendo online as disciplinas, principalmente essas que são mais, vamos dizer assim, mais difíceis para o aluno interpretar mesmo em sala de aula, como as de cálculo, engenharia, as de medicina em alguns casos, né, de cirurgia, essa coisa toda. Como é que esse aluno, ao terminar o curso, vai estar preparado para enfrentar o dia a dia das organizações? Mas entenda o seguinte... Aí eu digo... Então, o que acontece? Isso. Os nossos netos já estão entrando no meio digital e já estão se acostumando com isso. E aí eu vou dizer uma coisa que parece absurdo, que não é. Daqui a poucos anos, os meninos não vão mais ter que aprender a escrever. Sim. Só a ler e entender a letra. Por quê? Ele vai começar a estudar, tem aquela professorazinha, quando ele for aprender o alfabeto, o sistema vai mostrar o C. E ele vai dizer C e o sistema vai gravar. Então, quando ele for escrever alguma coisa, ele não escreve, eu vou dizer Marcílio, aí o sistema escreve, porque ele compreende os formatos das letras. Não vai ter mais escrita. Você concorda? Porque os sistemas já estão identificando a fala. Já uns 3 anos atrás, a minha netinha estava com uns 3 ou 4 anos de idade, não sabia ainda ler, né? E estava com o celular do pai, né? Certo. Aí
quando eu vejo, ela está brincando lá com um joguinho e tal. Aí eu perguntei, disse, como é que ela consegue baixar? Ela aprendeu? Ela disse, não, é o sistema de voz. Ela diz o que ela quer e o sistema baixa e ela brinca do cara. Quer dizer, não sabia nem ler. Como... Só ela descobriu que pela voz identificava, tudo que ela queria, ela falava e o sistema baixava e pronto. Eu disse, isso é um perigo, inclusive, porque pode cair coisas boas e pode cair coisas ruins. Né? Pois é. Isso é, a gente fica de olho, porque... Mas a criança com 3, 4 anos, sem saber, como você diz, ler, nem escrever, fazia tudo no celular, baixando os programinhas que ela queria, vendo os filmezinhos, tudo pela voz. Eu vou dar um exemplo para você. Meu neto, ele tem 7 anos. Ele faz umas aulas de inglês, mas de tanto ele brincar nos aplicativos que vem com pronúncias em inglês, ele tem já o inglês quase nato. Para aprender vai ficar fácil. Então, isso, é o seguinte. E a grande prova foi agora, comparando esse negócio com a nossa outra área, que foi a parte do e-commerce, que envolve a logística aí, que foi forçado. Então, o que está acontecendo? Nós estamos nos acostumando a não passear no shopping para comprar. Sim. E a aula, nós estamos nos acostumando forçadamente a acostumar a assistir a aula assim. Com a seguinte diferença. Nesse momento, nós, as pessoas que vão para a faculdade ou para lecionar, ou o aluno para estudar, tá? Sente o primeiro impacto. Mas a próxima geração já vai estar nessa. Por exemplo, a gente assiste o filme e a gente fica imaginando. O Bradesco agora botou a propaganda dos Jetsons, né? Sim. Pronto. E já tem os dronezinhos, tudinho, tá tudo mais no contexto. Imagina o seguinte, você assiste alguns filmes, você chega em casa, foi trabalhar, chega em casa, aí você chega lá, como tinha esses assistentes pessoais da Amazon, e tem agora eu não sei se é da Netflix ou tem outro aí que tem. Eu vou chegar e dizer, professor, o sistema ativa. Pois não, Pontes, meu aluno. Por favor, me passa a aula de história. Ele vai falar para mim e pronto, acabou. Pronto. Entendeu? É verdade. Então, aí o que acontece? Aí eu vou agora além naquilo que eu estou começando a construir como possibilidade para o professor. Esse meio digital é o grande mercado do professor que tem conhecimento de preparar suas próximas aulas, seus próprios cursos para vender na internet. Porque ele já tem o quê? Ele já tem os conceitos e já tem a habilidade da fala. A única coisa que eu conversando com alguns amigos da área é que o professor, assim como a gente em algum momento teve, é tímido para falar perante uma câmera. Pronto, mas isso acostuma. Mas, né? Com certeza. Tudo isso está aí, a prova que as coisas aconteceram em 100 dias e mudou muita coisa, né? Então, nos próximos 2 anos... E a volta... Por exemplo, tem uns colégios aqui em Fortaleza que tem um sistema de ensino aqui que ele franquia colégio do Brasil todo. Entra num colégio e bota o sistema de ensino dele e recebe uma porcentagem do colégio. E esse sistema de ensino, que tem uns 2 ou 3 anos no Brasil, ele já leva todas as disciplinas com os próprios materiais dele em tablet. Ou seja, as editoras caíram fora. Ou seja, já tem tudo. Não precisa mais nada. Pois é. Então, o que você faz? Então, você já tem um processo, e agora forçou a gente a assistir aula, quem assiste ou quem é professor do seu caso, né, de se sujeitar a isso, porque não tinha saída, tinha que fazer. Então, o primeiro momento, a primeira infância ali, que vai ter um ensino, que vai ter uma transição, que precisa da presença, porque são crianças, mas a partir do momento que a criança já aprender a ler, vai começar a soltar. E aí, quantos milhões de professores vão ficar desempregados? Com certeza. E já está acontecendo. Tem uma universidade agora em São Paulo que de uma leva só botou 1.600 professores para fora. Uma maior universidade com vários campos, botou 1.600 para fora e está funcionando bem. O custo vai lá para baixo. Quantos alunos você tem no disciplina? Isso aí, quantos alunos tem? 200 e quantos? Eu estou com 239. Antigamente seriam 5 professores, né?
E aí? E outra, a remuneração do sistema à distância, como é esse Conhece o caso, Adivar que eu Montarroy aí, que só entrou tenho... agora? Conhece aí o Adivar? Conheço, meu amigo da época de Cometa. Olha Eu aí. era diretor da Secretaria de Educação, cuidando de merenda escolar, e ele era meu cliente. Eu era cliente dele lá, distribuindo merenda É nas um grande escolas. professor da área comercial. Montarroi é gente muito fina. Não, fino não é não, né? É meio grossinho, esse meio gordinho e tal, é É, gente boa. é uma pessoa, muito boa É, isso. e numa postura muito ética e Com profissional. certeza, Sempre com foi. certeza. Aí um abraço, Adivar. Excelente profissional. Isso. Um abraço, Bebedorzinho de vinho Otávio. bom, viu? Então, Marcílio, estão aí 200 alunos para um professor, ganhando Pois entre é. 17 e 35 reais a hora aula. Como é Ó, que pode? é, não, e é 20% do valor se você estivesse no presencial. Quer dizer, se você ganha, por exemplo, por disciplina R$ 1.200, está recebendo 240 para ficar só fazendo esse meio de campo. Olha aí. Pois é. E aí, meu amigo? E aí, o que é que Mas a acontece? responsabilidade é a Cada dele. aluno paga, cada aluno, vamos dizer, faça 5 disciplinas, R$ 200 cada uma, são 1.000 de mensalidade. Quer dizer, uma disciplina dessa, com 2 alunos, paga o professor ainda sobra. Muito. Né? E tem 200 e tantos outros para aluno. Por isso que agora tem E não tem faculdade aí sala. de R$ 150 a mensalidade. Pois é. Né? Isso. E tem de todo preço. Então, o que você vê é uma corrida muito grande e virou um comércio, infelizmente. É. Né? E o problema é o futuro. Como é que esse profissional, ao chegar na empresa, vai? Eu tenho um hábito de brincar, mexer com meu. Brincar de uma maneira mais séria, de dizer para os meus alunos o seguinte: eu não sou professor de engenheiro meia-sola, eu dou aula no Instituto de Engenharia. Aí, quem é engenheiro meia-sola? Eu disse, é aquele sapato que você gosta muito, começa a fazer o furinho, você vê o sapateiro na esquina da sua casa lá, e tem pena de jogar o sapato fora, quer usar mais um tempo, vai até o sapateiro, pergunta, tem jeito? Ele disse, bota a meia sola aí de couro que dá mais 6 meses. Agora, quando terminar, pode jogar fora que não presta mais. Aí eu digo que engenheiro meia sola é o engenheiro que vai se formar, vai receber o certificado dele, o diploma dele, vai para o primeiro emprego, passa até os 90 dias de experiência, chega os 6 meses, não deu resultado, a empresa bota para fora e vai atrás de outro. E assim ele vai, uma primeira empresa, tentar ser engenheiro, na segunda, na terceira ele desiste e vai fazer qualquer outra atividade que não precisaria ter diploma. Pois é. Né? Eu até mexo, eu prezo muito por qualquer profissão, Isso. mas tem profissões que você não precisa ter curso superior para exercer. Né? É. Motorista de Uber, motorista de táxi, assessorista, tirador de xerox, não precisa de diploma. Né? E você vê muitas vezes um engenheiro, um médico, um advogado exercendo determinadas atividades que não tem nada a ver com os 5 anos que ele passou lá Pois é, na mas é exatamente isso, ou seja, essa transformação que está sendo forçada agora, eu acredito que com 2 anos nós já vamos ter essa reversão total disso aí. E aí ontem eu falei com o pessoal e teve gente também que não gostou muito, que disse o seguinte, o Brasil está ficando sem dinheiro para pagar suas contas, porque a estrutura política está crescendo, ou se mantendo alta, né, cheio de algumas regalias, aí não importa, aí o meio deles não quer nem entrar nessa seara, mas na hora de cortar o custo, que o pessoal perceber que pode pegar um professor e dar aula para 400 alunos, eles vão cortar o custo aonde para sobrar o dinheiro deles? Pois é. Né? Esse é que é a grande. Pois é. Então, é verdade. Então, o que acontece? Aí, E o que está salvando o Brasil? E o que está salvando o Brasil é a produtividade da agricultura, que, graças a Deus, diz que Deus é brasileiro, né? E realmente é, né? É o que salva a nossa economia e a agricultura. O Trigueiro está colocando aí, ó, o mercado não se importa com o diploma, e sim com o resultado. Sim, pronto. Não é a questão do diploma, é na formação e o professor que vai sumir cada vez.
e esse professor tem que começar a se preparar para outra profissão, porque não vai mais fazer... Eu digo, eu digo todo dia, Pontes, para os alunos o seguinte: vocês não podem ficar limitados somente do que aprende nas quatro paredes de sala de aula. Tem que sair da universidade, tem que assistir conferência, tem que ver as lives, tem que participar, fazer curso extra, porque ficar só com a habilitação não vai resolver nada. Uhum. Então, hoje a tecnologia da informação, aí com a inteligência artificial e a internet das coisas, né, está em uma evolução gritante. Uhum. Né? Eu dou até o exemplo do celular. Né? Passa 6 meses, o celular da gente já está envelhecido, já antiquado, já vem outro, e você não aprende nem usar nem a metade dos recursos que ele oferece. Tem programas que você não passa desapercebido porque você não sabe usar. Então, né? E isso dentro da indústria está acontecendo. Isso, né? Então eu digo, mas professor, tem software hoje, tem hardware que está tudo. Eu disse, o software vai, eu digo, ele boto entre aspas, ele é burro. Se você não tiver a informação correta e não informar corretamente a ele, ele vai processar tudo como você estivesse dando a posição correta, vai fazer o cálculo, vai dar o resultado, mas o resultado vai ser errado, porque você informou errado. Então, tem que conhecer o software, tem que saber quais as informações que você tem que dar e ser preciso no que faz. Então, as coisas não fazem, não tem milagre. E o profissional vai ter que estar com todo esse conhecimento, independente da habilitação que ele tenha. Né? Então, hoje a coisa está assim. Isso. Não tem para onde correr. Oi, Márcio. A preocupação da gente estar mais tempo no mercado é essa de ver que a situação está cada vez mais complicada. Então, aí o professor ele tem... Se o jovem não acordar... Como? Se o jovem não acordar para isso e ir atrás de aprender e ser um polivalente, ele vai ficar Agora perdido tem um no ganho, mercado. viu, o Marcelo? Eu vejo um ganho nessa parte da tecnologia. Eu fui professor e depois fui aluno da Universidade de Fortaleza, da Unifor, né? Eu depois de alguns deixei de ser professor por quê? Por dois motivos. Primeiro, a valorização, e eu tinha meus filhos pequenos, eu queria ficar perto dos filhos, que eu trabalhava fazendo consultoria de manhã, de tarde, e de noite ia lecionar. Né? E aí, resolvi não lecionar mais, né? E voltei anos depois, há uns 6 anos atrás, 7 anos, para fazer 8 anos, fazer psicologia. Aí fui ser aluno na faculdade e os professores não sabiam que eu era ex-professor, né? E eu não disse. Sim. Aí, na hora de definir, quando chegou no Freud, ali pelo 5º semestre, aí eu disse, Freud não combina com logística. Aí o seguinte, mas aí o meu trabalho que eu ia fazer a minha, vamos dizer assim, TCC, né? Chama TCC hoje, né? Antes era monografia, né? Conclusão. E aí, eu ia fazer, uma professora de psicologia me perguntou, eu disse, eu vou fazer sobre o pacto da mediocridade do ensino superior. Ela olhou assim para mim e disse, que pacto é esse? Aí eu eu vou explicar o pacto. Eu vou fazer uma pesquisa que eu vou só comprovar o que eu estou dizendo. E aí eu disse, professora, assim que a senhora chegou na sala de aula, primeiro dia de aula, a senhora já chegou fazendo um acordo com os alunos. Que acordo foi esse? Não, porque a aula que termina às 10h40, um aluno falou, o último ônibus que sai é 10h20. Se ficar até 10h40, alguns alunos não ficam sem ônibus. Vai ter que pegar táxi. Aí foi feito um acordo, uma aula de 45 minutos que o aluno paga, da aula de 25, a última aula. Né? Aí ela disse, tá, pô. E aí eu vou dizer uma coisa, isso é uma mentira. Sabe por quê? Porque o aluno da manhã está fazendo a mesma coisa e não falta ônibus de manhã. O aluno da tarde faz a mesma coisa e não falta o ônibus da tarde. Então, os 3 expedientes estão botando na prática, uma prática igual, com o desperdício da última aula.
E aí, verdade. esse é o primeiro pacto. Qual o outro pacto? Né? Que aí eu vou falar na parte da produtividade. O professor chega e dá para o aluno e diz, ó, vai lá no centro acadêmico, você vai dizer se não é verdade em Pernambuco também. Se pegar as cópias do livro que eu adotei, que tem lá, o livro tem 140 páginas, 30 páginas é o que eu vou dar de disciplina. O cara não lê o livro todo mais, ele compra 30 páginas de cópia do centro acadêmico, e esse é o outro pacto. É verdade. Aí ela disse, não tem professor no mundo que autorizar essa sua monografia. Eu disse, professor, isso é uma evidência. Né? Aí eu vou para o lado porque para onde eu quero chegar. Em sendo automatizado com um robozinho, vamos entender aí. O aluno chegou na sala de aula, tem uma identificação biométrica, você vai ter a frequência dele, se a aula tem 45 minutos, ele chegou só com 20 minutos, vai dizer, olha, você só tem 20 minutos de aula, tem que chegar para assistir das 45 minutos, no mínimo 40, vamos dizer assim. E não vai ter aquele diálogo desnecessário entre o professor e o aluno que quebra o ritmo do professor na exposição. Se o professor está com o material dele pronto, com o PowerPoint, tudinho, mas mesmo assim ele para muito e não consegue, muitas das vezes, dar disciplina. E o sistema não, vai fazer o quê? De uma maneira cadenciada, ele vai dosando. Por exemplo, quando eu vou dar um seminário, o que é que eu faço? Eu calculo que cada slide do PowerPoint eu vou levar entre 3 e, no máximo, 5 minutos. E eu me controlo pelos slides. Então, e assim o sistema vai fazer, e essa métrica vai dar uma melhor produtividade. Entendeu? É verdade. E aí acaba. Aí pronto. Aí esse pacto da produtividade que existe em todo o canto, cria esses alunos que nós conhecemos, gente que não lê um livro inteiro. Não, é uma preguiça danada. Eu assisti muito nesse período da pandemia, assisti muitas lives, assisti muito esse pessoal do marketing digital. Então tem uma coisa impressionante que a revolução está acontecendo. Que isso eu já falava de uns assuntos desses da internet há uns 15 anos atrás, num seminário que eu sempre dou, que fala sobre isso. E aí, tem um cara que vendeu agora um curso, uma mentoria, curso que a gente chama lá, sobre produtividade. Sabe o que é o aplicativo que esse cara criou? Ele gosta de ler muito. Ele fez um sistema aplicativo com algoritmo que ele aponta para os conteúdos que ele quer, e o sistema fica buscando na internet. Vamos dizer um assunto. Vamos dizer um assunto. Eu quero tudo que foi divulgado hoje nos jornais tais, ou nos meios digitais, no caso, só o meio digital, claro, sobre logística reversa. Sabe o que o aplicativo dele faz? Pega todos os textos e pega a essência do texto e passa para ele. O que é a bucha, assim, verborréia que tem no meio para chegar no principal do texto, que tem isso, né? Você lê um livro, o livro ele tem 30% de conteúdo, o resto é transição de ponte, né? Essas coisas. E ele consegue todo dia ter toda a informação que ele precisa com alta produtividade. Você vê. Né? Isso mesmo. O Word tirou essa função. O Word tinha uma função que você pegava o texto, você marcava e dizia, diminui esse texto para 25%. Ele diminuiu o texto 25% para você. Era o resumo. Chegou a ver isso, não? Tá tudo. E vai atrás, não tem problema. Pois é. Pois então, essa automação vai dar mais produtividade, tanto no cobrado do aluno e da próprio rendimento do ensino. Né? Então você vai ter isso também. Então isso vai pesar muito. Agora, o problema só que eu vejo, com toda essa evolução, é o aluno conseguir absorver isso e guardar e não ficar só para fazer a prova, entendeu? Como até hoje acontece, né? Você muitas vezes pega um aluno que já passou por determinadas disciplinas
e foi do segundo ou terceiro ano e está no oitavo, e você bota um exercício que ele tem que calcular alguma coisa, no caso de engenharia, e que tem que usar o recurso do terceiro semestre que ele viu, já faz, vamos dizer, 2 anos, 1 ano e meio que viu, ele diz que não sabe, entendeu? Então, o pode falar. problema também é o imediatismo, né? Isso. Que eles estudam para passar, não é para aprender, para reter a informação e ser para... Né? Então, outra coisa, perdão. no caso de engenharia, querem resolver tudo com regra de 3. Aí eu digo para eles, algumas coisas até que dá certo, agora na maioria não dá. Se fosse assim, não precisava você fazer 5 anos de engenharia, bastava fazer os 3 anos do científico e você teria, aprende a fazer a regra de 3, você já é engenheiro. Deixa eu pegar duas coisas que o Trigueiro colocou aqui. Que o pessoal diz que o computador é burro, ele só faz o que o burro manda. Isso acabou. Isso acabou porque existe inteligência artificial agora, onde o sistema aprende e evolui. E aí a sequência, como ele colocou, TCC digital. Esse mesmo cara, existe um aplicativo que eu baixei aqui no meu celular, mas eu não quis ficar porque era pago. O que é que ele faz, esse aplicativo? Eu boto os principais tópicos do texto que eu quero. Isso tem alguém vendendo isso já. E ele cria o meu texto autoral, velho. Entendeu? Eu digo que eu quero falar sobre o Leste de Maio e digo os itens que tem que ter. Ele compõe todo o texto e te entrega. Pronto. Ou seja, ele faz o quê? Texto... Ele faz o fichamento, né? Vamos dizer assim. Escreve por você. Isso automaticamente. Você imagina. Eu passei para o meu rapaz que cuida do nosso marketing da empresa, o marketing digital, e faz isso. Então aí o aluno vai fazer o quê? Vai pegar o recurso e sair. E aí você tem a turma o pessoal que vende as monografias, tá cheio por aí, né? Sim, tem. Agora... Tem uma tal de Dona Mariazinha aqui em Recife, que não tinha nem o primeiro grau completo, e ela fazia o TCC que você quisesse, era só dar o tema. Eu descobri isso porque um aluno disse, professor, eu indiquei aqui bem uns 40, eram 2 turmas, né? Eu indiquei uns 40 alunos daqui e todos eles fizeram com ela, e ela que fez tudo. Eu disse, mas eu vou pegar e vou mostrar que você que eu descubro. Aí o cara vinha para apresentar. Primeiro que ele não participou de nada, ele só leu o TCC para fazer a apresentação e poder cumprir o mandato, né? Aí o que é que eu fazia? Quando dava uma palavra, alguma coisa que tinha correlação, eu disse, você falou em tal coisa assim, 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 tal palavra assim, assim, eu gostaria que você me desse mais detalhes, o que significa isso, o que você quer dizer. Matava o homem. O cara se aplicava, ficava branco e derrubava assim, e depois você só é danado. Isso é só pegar para um detalhe. Se ele decorou e fez a apresentação de uma forma quase que decorada, se pegar numa coisa do meio que ele disse e perguntar, ele não sabe. Vai e se perde. Tinha um professor na Universidade de Fortaleza, que ele foi para a Universidade Federal, fez concurso, acho que era, não sei o que, Cavalcante, o nome dele. Ele criou uma coisa interessante. Ele estudou nos Estados Unidos também, e a tese dele lá foi, ele criou o chamado texto sentido. O que é o texto sentido para ele? O aluno lê algum livro, alguma coisa, e compõe isso com o entendimento dele, com a realidade dele, e gera um texto sentido que não necessariamente tem que ter um formato acadêmico, mas tem que ter o entendimento, que é isso que você cobrou do cabo. Ou seja, se ele pegou isso mecanicamente e leu, ele não tem o entendimento da transformação. É o famoso analfabeto funcional. Isso. Eu tive um amigo de trabalho. Definiu direito. Isso. Eu tive um amigo de trabalho, Marcelo, que ele te fez uma onda grande lá na empresa para que todo mundo voltasse a estudar. O cara se formou em administração, só tirava 9 e 10. Mas ele não entendia nada de gestão. Sabe por quê?
porque ele estudou administração como a gente estuda matemática. Ele só pegou a lógica para fazer as provas, estudava, era aplicado, fazia, mas ele não entendia o que ele estava escrevendo, mas ele respondia correto. É incrível, né? Não interpretava nada. Não, Só não, aquilo ali, não, pronto. não. É uma coisa... Não, e tem muita gente assim, viu? É. Tem muita gente assim. Basta você fazer uma entrevista com alguns candidatos a emprego que você pega esse tipo de Eu situação. tive... O cara vem cheio de diploma, ele não vai. Isso. Aí eu tive... Não sai do É tempo. tanto que hoje tem entrevista cega, né? Que o pessoal chama, né? Ou seja, eu não quero Pois saber é. o seu diploma, eu quero saber o seu entendimento. Eu tive um professor na Universidade Estadual, que eu terminei a administração lá, e aí um aluno, dois ou três, sempre tem aqueles vagabundinhos que não estudam, são os revolucionários, né? Reclamou do professor. Professor, o senhor é muito rigoroso nas provas. No dia da prova. Sabe o que o professor fez? Se vocês me autorizarem, eu vou fazer uma coisa totalmente diferente, que vocês vão ter acesso à pesca. Aí chama cola, né? Aqui chama pesca. Aí os professores, Aí foi. Então me entrega a prova a todo mundo. Aí o professor recolheu as provas, guardou. Todo mundo abre o livro. A pessoa abriu o livro. Cada um vai fazer 10 perguntas e responder as 10 perguntas. A avaliação vai ser se fez a pergunta correta e se a resposta está adequada com o entendimento. Uma classe de 40 alunos, sabe quantos 10 teve? Não teve 5. Teve gente que tirou... Você vê que 5, 10. Teve gente que tirou... Foi reprovado na prova, tirou menos de 5. O cara perguntou para ele mesmo e não soube responder. Tu acredita em negócio desse? E o pior é o seguinte... Hã? E o pior é o seguinte, tem gente que não sabe nem escrever uma frase. Faz aqueles textos compridos de 15, 20 linhas, sem uma pontuação, sem nada. Isso. Eu já reprovei aluno assim, e uma mãe... Deixa eu lhe corrigir, do aluno, Você não reprovou. Ele se reprovou. Você só avaliou. Sim, Mas o fato é que a mãe tomou as dores do filho e foi me interpelar na sala de aula. Por que eu tinha reprovado ele? Que ele tinha feito a prova e respondido. Eu peguei a prova dele e disse, a senhora leia aqui e vê se a senhora entende o que ele quis dizer. Ela ficou vermelha, cor-de-rosa, verde, amarela, leu e disse, a senhora entendeu alguma coisa? Ela disse, não. Eu disse, deixa eu contar. Deixa eu contar um caso meu, que foi o segundo motivo que me fez desistir de lecionar na Universidade de Fortaleza. Isso mesmo, Edvar, despreparado. Isso é uma sequência. Então, é o seguinte, eu tive um aluno, olha o que eu vou dizer. Deixa eu tirar aqui os comentários para te ver direitinho. Um sobrinho de um empresário. A Unifor era uma faculdade assim, mais classe A, né? O pessoal de rendimento. Né? E aí, eu tive um aluno, o cara frequentava as aulas muito raramente, e ele fez o estágio comigo, o estágio tinha que fazer uma monografia no final. Que era professor de estágio e professor da cadeira de OIM. E ele fez o estágio, ele fez o trabalho dele e me entregou. Aí eu avaliei o trabalho. E eu não, olha que eu sou bem suave, eu não sou muito crítico, não. Eu gosto muito do entendimento. O trabalho simplesmente mal formatado e o conteúdo cheio de erros. Aí, por conta disso, ele foi reprovado pela incompetência dele. Sabe o que foi que foi feito? Ele entrou com um recurso no centro de ensino. Aí o coordenador disse, Pontes, reavalie a prova dele, por favor. Eu disse, olha, está na loja da universidade? Tá. Mas eu disse, faça o seguinte, olha o que foi o problema. Não peça para eu corrigir, não. Pega outro aluno, outro professor da mesma disciplina, peça para ele corrigir. É mais interessante. Porque eu vou ler e vou confirmar o que eu já fiz. Sim. Pronto. Aí a universidade não aceitou. E aí eu corrigi e dei a mesma nota. A universidade disse, professor, o senhor não foi convincente. Passou o cara. A partir daí, eu comecei a pensar em sair. Aí juntou a minha necessidade de estar com os filhos, com essa decepção. Aí eu, caí fora. O cara passou na marra.
Mas é assim, tem isso. Então, O pior é que tem. Aqui também tem uma universidade que, se tiver um problema aluno com professor, o aluno tem a certeza e a verdade, ele está correto, porque ele é um cliente. Isso, o diretor da instituição disse ao professor. pois é. Disse aqui, quem tem a preferência é o aluno. E o aluno aqui é cliente, não posso fazer nada que não seja assim. Pois é. Então, aí, meu amigo, Infelizmente, a coisa... então é uma coisa que deixa eu dar, faz um sorriso aqui, eu vou dar um print aqui da gente aqui. Certo. Pronto. Depois eu vou gravar e vou mandar lá para você. Aqui tá ruim. Então, o que acontece? Tá bom. O que acontece? Exatamente, são essas coisas que você não compreende, né? Ou seja, e aí a própria instituição às vezes desvaloriza o professor. Então, esse contexto todo vai acabar que o professor vai ter que se reinventar, porque vai perder a remuneração, que já é pouca, né? Sim. Para a máquina. E acabou, véio. Porque aí eu vou desenvolver uma aplicação onde o colégio contrata essa aplicação já vem com todo, ou o próprio colégio tem, já vem com todo o conteúdo de ensino estabelecido pelo MEC. E aí eu vou contratar o quê? Os personagens. Eu quero um professor Pontes, que é louro, vai dar aula para quê? Amanhã eu quero a Maria, que é uma pessoa assim com essa características, vai dar aula na outra sala, para poder criar uma aproximação com o aluno. E aí acabou. Aí nós vamos ter os monitores. Né? A grande preocupação das instituições, uma boa parte delas hoje, principalmente as particulares, no caso, é não perder aluno. Qualquer coisa que fizer, e uma está disputando com a outra, diminui mensalidade, faz qualquer acordo para o aluno ser atraído e ir para ela. Então, a coisa vira um comércio. Meu amigo, é preocupante. Eu estou olhando aqui, se a gente não acabar em 2 minutos, o Instagram vai derrubar a gente. Então, eu queria que você desse aí as suas últimas palavras. Eu já de bate-pronto, já lhe agradeço. Né? Eu fiz a semana 3 lives sobre professor, porque é uma coisa que eu sempre gostei, né? Entendeu? E aí eu queria que você... A professora foi fantástica. Como é? Ontem. A professora foi fantástica. Ela foi da Cometa também, sabia? Foi. Não sabia. Foi, trabalhou com a Edivar também. Ela foi comercial, foi gerente. Foi. Então é cria dele. Foi cria dele, por isso que está daquele jeito, solta. Então, meu amigo, só agradecer os amigos aí que assistiu a gente, que interagiu com a gente aí, o Edivar. Eu chamo Edivar Monte de Arroz, que o arroz, inclusive, está valorizado hoje, está caríssimo, né? Tá muito caro. Então, Edivar Monte de Arroz, né? A gente bebeu muito vinho lá em Guarulhos, né? Nas noites lá que a gente ia trabalhar, né? Viu? Então, meu amigo, muito obrigado. E aí, hoje é 16, mas ontem foi o nosso dia, professor, né? Tá certo? Isso mesmo. Nosso dia. Tá bom? Eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com você. Eu lhe admiro muito, admiro muito o seu trabalho. E eu sei que você faz isso com o coração aberto. E tem sido muito bom para todos os que assistem as lives, têm dado um parecer positivo. E isso é uma realidade que a gente não pode fugir. Sabe que eu brinquei... Parabéns por tudo. E siga assim. Né? E eu amo a terra de vocês. Eu sou apaixonado por Ceará também. Quando vier aqui, pode dar um toque que eu recebo aqui. Eu vou lhe avisar. Tá bom? Tá certo. Ok, obrigado por tudo. Um abraço e abraço a todo mundo aí. Ok. Valeu. Tá, obrigado. Até mais. Até mais. Tchau.